Boa noite, pessoal. Nós vamos fazer aqui uma complementação do assunto da avaliação, tá certo? Nessa semana agora, nós tínhamos visto apenas a aceleração e fica muito pequeno. Fazer uma prova só com aquilo ali, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos complementar com essa aula. Não vai ter teste para vocês responderem. O que eu aconselho a vocês fazerem é vocês pegarem os exercícios que tem aqui e vocês tentarem responder junto com o vídeo. Assiste uma vez e depois assiste de novo e vai respondendo. A avaliação vai ser o vídeo de aceleração e esse aqui, tá bom? A avaliação na semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. O que é que nós vamos desenvolver aqui? Preste atenção. No último conteúdo, vocês viram que a gente trabalhou com a ideia da velocidade média, né? Velocidade média, a razão da variação do espaço e a razão da variação do tempo, né? E a gente fazia espaço final, espaço inicial, tempo final, tempo inicial, certo? A gente isolou isso aqui, multiplicou meio pelos extremos e a gente acabou, que a gente teve isso aqui, a fórmula da equação horária do espaço, não foi? Tá certo? Dentro da velocidade média, não foi? A gente trabalhou isso aí. E agora, na semana passada, a gente viu a ideia da aceleração. A aceleração já é quando eu tenho a variação da velocidade em função do tempo, né, em relação ao tempo. Que agora aí já seria velocidade final com velocidade inicial. E o tempo, pessoal, também do mesmo jeito. Tempo final, tempo inicial geralmente é 0. Se eu fizer, pessoal, aqui a mesma coisa, e multiplicar meio pelos extremos, você ia ter velocidade final menos velocidade inicial, multiplicando isso aqui por isso, e agora A vezes TF. Lá na outra lá deu VT, né? Agora aqui vai dar o que? AT, né? Ou seja, vezes o tempo final, tá certo? Aceleração, né? Se você isolar, chamar isso aqui de velocidade final, joga a velocidade para o segundo membro, ela vai positivo, sobra quem? AT. É bem parecido o raciocínio, é bem parecido não, é idêntico o raciocínio, né? Você tem aqui, a equação ou função horária do espaço, do movimento uniforme, esse aqui é uniforme. E aqui, pessoal, a equação a função da velocidade no movimento uniformemente variado, tá certo? Pessoal, popularmente essas duas fórmulas aqui são conhecidas como solvente, e essa é conhecida como Voat. Aí os internautas aí, os youtubers que dão aula aí popularmente aí, tem canais aí, eles chamam carinhosamente essas formulazinhas disso aí, solvente e Voat, tá certo? A aplicação dela, pessoal, é muito parecido. É muito parecido mesmo com a equação horária do espaço. A diferença é porque lá na fórmula lá do espaço, eu estou trabalhando no movimento uniforme. Agora aqui eu estou trabalhando no movimento uniformemente variado, né? Onde quem vai sofrer variação é a velocidade. E lá no movimento uniforme, recordem que quem vai ser constante é a velocidade, né? A velocidade é constante. Então são alguns detalhezinhos aí que a gente estudou e tem todos os pormenores lá nos vídeos, tá bom? Então veja aí, uma partícula em movimento retilíneo uniforme, uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se
de acordo com a equação. Olha só a equação dela aqui, pessoal. Equação. O espaço está em metro e o tempo em segundos. Determine. O que é que ele pede na letra A? Ó? Letra A, velocidade inicial. Pessoal, a equação é essa aqui. Ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se eu escrever aqui só para você visualizar melhor, 10, essa aqui é a função que a questão lá te deu, tá certo? E se a gente circular aqui, pessoal, esses pontos, ó, por exemplo, ó, velocidade inicial, você consegue perceber aí que é 10. E a aceleração é quem? É 3, tá certo? Nesse caso aí, pessoal, já vem pré-escrita, né? Aí dentro da própria fórmula, ou seja, a velocidade inicial aí desse móvel é 10 e a aceleração dele é 3, eu não preciso fazer cálculo. Então aqui, ó, na letra A, quando ele pergunta quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é quanto? 10, tá certo? Só isso. E a aceleração? Quem é a aceleração? 3. E aí ele pede a velocidade quando 5 segundos e 10 segundos. Então o que é que você precisa fazer? Ó? Dentro da fórmula, ou seja, velocidade igual a 10 mais 3t, eu vou colocar aqui duas vezes, tá certo? Porque são dois tempos, tá bom? São dois tempos. Ele pede primeiro, ó, a velocidade quando ele tiver percorrido 5 segundos. Então, você só reescreve isso aqui, ó, 10 mais 3 vezes, quem é o tempo? 5. E nessa segunda aqui, ó, 10 mais 3 vezes 10. Se lembre que aqui o 3 é produto, viu? Multiplicação. Então, eu quero que ia ficar aí, ó, você ia ter 10 mais, quanto é 3 vezes 5? 15, correto? Então, depois, ó, que esse móvel andasse 5 segundos, ele ia estar com 25 metros por segundo, né? A velocidade dele, né? E lá depois de 10 segundos, 10 mais 3 vezes 10 é 30. A velocidade está em 40 metros por segundo, tá certo? Só isso, tá bom? Só lembrando que dentro dessa fórmula, ele está pedindo aqui, ó, tempo 5, que eu só substituí 10. Mas ele poderia muito bem pedir a velocidade final. A velocidade final foi o que ele pediu, né? Mas ele poderia muito bem pedir o tempo, ou a velocidade inicial, a própria aceleração. Aqui dá para calcular qualquer uma dessas quatro grandezas, pessoal, tá certo? Agora, ó, nós vamos para uma interpretaçãozinha um pouquinho mais complicada. Nessa questão ele diz assim, ó, na figura representamos as coordenadas da posição em função do tempo para um móvel que se desloca. Aí ele pergunta, ó, os trechos A, B, C, D são arcos de parábola, com eixos de simetria paralelos ao eixo da posição no intervalo de tempo em que o móvel se aproxima da origem dos espaços, seu movimento é. O que é o móvel se aproximar da origem, pessoal? É quando ele estiver o mais próximo de zero possível. Então, nesse caso, ele quer saber aqui, ó, qual vai ser esse movimento aqui, nesse momento, e nesse momento bem aqui. Tá certo? Para a gente interpretar isso aqui, eu primeiro preciso mostrar duas coisas a vocês. Ó. Pessoal, quando a gente estuda funções ou equações do segundo grau, no gráfico nós temos duas coisas que a gente debate muito. Ó. Funções que são crescente e funções do segundo grau que são decrescente. Tá certo? Essas funções que são crescentes, pessoal, a gente costuma dizer que elas têm uma parábola
com concavidade para cima, que é o exemplo dessa que eu escrevi aqui, ó. Quando ela é concavidade para baixo, ela é decrescente. Então, crescente, decrescente. Ou seja, ela pode ser uma função feliz, né? Ela pode ser triste, tá certo? Feliz, triste, como os caras gostam aí de fazer para a gente memorizar. Então, para que serve isso aqui dentro do movimento uniforme? Quando essa função é crescente, pessoal, a aceleração ela é sempre maior que zero. Quando ela é decrescente, a aceleração é menor que zero, tá certo? Como é o nome do movimento, pessoal, que nós chamamos dentro desse contexto aqui? No final, pessoal, do último vídeo na semana passada, a gente comentou isso aqui, ó, classificação do movimento. Então, nesse caso bem aqui, ó, quando você tem a aceleração maior que zero e a aceleração menor que zero. Quando eu estou no movimento uniformemente variado, a aceleração maior que zero sempre é um movimento progressivo, tá certo? Progressivo. Acelerado, progressivo acelerado, tá certo? E se caso ela for menor que zero, ela vai ser conhecida como movimento retardado, né? Tá certo? Então, se for maior que zero, acelerado. Se for progressivo, acelerado, desculpa. Se for menor que zero, progressivo e retardado, tá certo? Então, ó, quando você desenha aquele gráfico lá, ó, quando você desenha esse gráfico aqui, veja bem, ó, e esse outro, aqui a aceleração é maior que zero e aqui ela é menor que zero, porque é decrescente, tá certo? O que é que manda, pessoal, desculpa desenhar a mesma coisa, foi mal. Assim, ó, ajeitei. Concavidade para cima é crescente, né? Para baixo decrescente. Acelerado, retrógrado, tá certo? Agora você vai perceber, pessoal, aí o seguinte, a velocidade, tá certo? Nós vamos analisar aqui a velocidade. Como isso aqui é uma parábola, pessoal, ó, o que acontece aqui, ó? Nesse momento bem aqui, ó, que vem descendo, você está diminuindo a velocidade, tá certo? Na física, pessoal, a física gosta muito de caracterizar os movimentos que estão voltando com a velocidade menor que zero, tá certo? Então, nesse caso aí, seria alguma coisa voltando, né? Ou seja, retornando. Então, a velocidade aí seria menor que zero. Mas se você olhasse esse outro ponto aqui, ó, a aceleração continua sendo maior que zero, ó, esse aqui, ó. Mas só que a velocidade agora aqui é o que? É maior que zero, tá certo? Nesse caso, ela é maior que zero, menor que zero, mas aqui ela já vai ser menor que zero. Isso aqui, pessoal, é que vai caracterizar a classificação do movimento. Como assim? Lá na matemática, pessoal, agora aqui o bicho pega, ó. Na matemática, quando eu tenho mais com mais, é positivo, né? Quando eu tenho menos com menos, isso em uma situação de multiplicação é o que? Também é mais. Mas quando tu tens sinais diferentes, é sempre uma situação de multiplicação, ela vai ser sempre o que? Negativa, tá certo? Então, ó, quando são iguais, é positivo. Quando são diferentes, é negativo. Para que eu estou fazendo essa simbologia análoga aqui? Para você ver o seguinte, ó, quando os sinais forem na mesma direção, o movimento vai ser
acelerado. Se eles tiverem sinais opostos, se eles tiverem sinais contrários, ele vai ser retardado, tá certo? Agora olhe como é simples, ó. Qual é a direção desses sinais aqui, ó? Esse e esse. Eles estão em sinais contrários, né? Porque aqui a velocidade está diminuindo e aqui a aceleração está, devido a ele ser crescente, a aceleração é maior que zero, tá certo? Então, como eles aqui estão em sinais opostos, nesse momento aqui, ó, esse momentozinho bem aqui, esse movimento aqui é retardado, tá certo? Retardado. Por quê? Porque esses sinais aqui, ó, são diferentes. Quando você olha para cá, velocidade e aceleração estão no mesmo sentido. Então, já nesse ponto aqui, ó, esse movimento aqui vai ser o quê? Acelerado, tá certo? Acelerado. Complicado de interpretação? Não é muito simples não, pessoal. Interpretar a primeira vez que a gente vê isso aí, a gente fica meio pirado, mas acho que dá pra gente interpretar. Qualquer coisa, volte o vídeo aí, veja novamente, tá certo? E quando ela é ou tem a concavidade para baixo? Eu já sei que a aceleração é menor que zero, né? Só que agora aqui, pessoal, eu sei que eu tenho dois tipos de velocidade. Porque aqui, ó, é como se você tivesse uma pedra e você estivesse jogando para cima. Essa pedra ia ganhar velocidade, né? Ou seja, aqui V ia ser maior que zero, não é? Mas aí, agora o movimento da volta, ó, que a gente comentou, né? O movimento da volta. Todo movimento de volta na física, pessoal, a física considera a velocidade menor que zero. Se lembre disso, tá certo? A física considera a velocidade menor que zero. Aí, olha aí como é que a gente vai classificar esse movimento aqui nessa situação. Esses sinais aqui estão no mesmo sentido? Não, né? Quando eles não estão no mesmo sentido, eles são o quê? Retardado, né? É um movimento retardado, tá certo? E quando eles estão aqui, ó, na mesma direção, eles são acelerados, tá bom? Acelerado. Pessoal, retirem lá do começo do vídeo que eu falei, quando eu falei de progressivo, essa ideia lá, que progressivo aqui, pessoal, progressivo aqui, isso aqui eu caracterizo no movimento uniforme, tá certo? No movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante, a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, aí eu já trabalho com esse termo, ó, acelerado ou retardado. No movimento uniforme, progressivo ou retrógrado, tá certo? Retrógrado. Essas são as classificações no movimento uniforme, tá bom? Vamos lá. Retornando à questão. Olha só. Quais são os pontos aqui que ele quer que a gente responda? Ele quer que a gente classifique o movimento aqui, né, pessoal? Nesse ponto e nesse. Pessoal, nesse ponto aqui, essa aceleração ou esse movimento aqui desse móvel, pessoal, ó, aqui é o espaço, ó, espaço. Nem sobe, pessoal, nem desce. Isso aqui é um movimento constante. Ou seja, se o movimento é constante, a aceleração é igual a zero. Tá certo? A aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, é um movimento uniforme. Logo, ele vai ser, nesse primeiro momento, progressivo. Ou é a letra D,
ou é a letra E. Agora eu preciso saber, nesse ponto bem aqui, ó, se ele é retardado ou acelerado. Para isso, ó, é só a gente olhar aqui, ó. Só a gente olhar aqui. Olha o que eu acabei de explicar para vocês lá no outro slide, só que nos meus desenhos que são feios, né? Mas aqui bem bonitinho, ó. Presta atenção. Concavidade para cima, aceleração maior que zero. Concavidade para baixo, aceleração menor que zero. Quando eu estou retornando, velocidade menor que zero. Quando estamos prosseguindo, velocidade maior que zero. Quando eu estou progredindo, velocidade maior que zero. Quando eu estou retornando, velocidade menor que zero. Tá certo? Olha aqui, recapitulando lá, pessoal. Sinais diferentes, ó, sinais contrários. Um tá para um lado, outro tá para o outro. Retardado. Sinais na mesma direção, acelerado. Sinais em direções opostas, retardado. E sinais na mesma direção, acelerado. Tá certo? Tá bom? Então, como nesse ponto aqui, ó, pessoal, nesse trechozinho bem aqui, eu já sei que ele aqui, ó, é progressivo porque é um movimento uniforme, essa parte aqui. Esse aqui, pessoal, essa aceleração está sofrendo variação, tá certo? Essa aceleração aqui está sofrendo variação, logo é um movimento uniformemente variado, tá certo? Movimento uniformemente variado. Aí eu pergunto para vocês, esse pedaço de função bem aqui, pessoal, ó, ele é uma função crescente ou decrescente? Pensa aí um pouquinho. Esse pedaço, ó, você pode dizer, ele é crescente, ele está subindo. Se você tiver dito isso, você se enganou. Porque se eu completasse aqui, ó, que tipo de função é essa aqui, pessoal? É uma função decrescente, tá certo? Se é uma função decrescente, esse ponto bem aqui, a aceleração é menor que zero, tá certo? Então, se a aceleração é menor que zero, qual seria, no entanto, aí a velocidade desse móvel? Aí onde está? Ó, ele está voltando, devido a isso aqui ser uma função decrescente, ou ele está progredindo? Ele estaria igual nessa situação aqui, né, pessoal? Ele está voltando, então velocidade... desculpa, pessoal, desculpa, ele está progredindo, né? Foi mal. Ele está progredindo. Então, nesse caso aqui... Só um instante, pessoal. Não, pessoal, falei errado, foi mal. Perdão. Nesse caso aqui, pessoal, ó, ele está progredindo. Então, a velocidade é maior que zero. A mesma situação que eu tenho desenhado aqui, ó. No começo eu tinha falado errado, né? Então, ó, como ele está subindo, velocidade maior que zero. Então, se eu tenho a velocidade maior que zero e a aceleração é menor que zero, sinais opostos. Sinais opostos me dá o que? Movimento retardado, tá certo? Retardado. Então, voltando aqui o slide, nossa alternativa correta, ela está na letra D, né? Ó, progressivo, retardado e uniformemente variado, entendeu? Pessoal, se você não tiver compreendido, volte o vídeo, volte e assista novamente. Essas outras questões aqui vocês vão ver como já são mais simples. Ó. Um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros. Quando inicia um processo de frenagem com desaceleração de 2,5 metros por segundo.
Determine o tempo necessário para que esse móvel inverta o sentido de movimento. O que é que você ia fazer? Ó? Voat, né, pessoal? Voat. Função horária da velocidade. Quem é a velocidade inicial, pessoal? Que a questão lhe deu. Velocidade inicial. Tá aqui, ó. 20 metros por segundo. 20. Quem é a aceleração do móvel aí? 2,5. A pergunta é o tempo, né? Ele está pedindo aqui para você determinar o tempo. Então você diz, e quem é a velocidade final? Pessoal, se esse móvel está parando, quando você para um automóvel ou uma moto, qual é a velocidade que ele fica? A velocidade final dele? 0, não é? Então a velocidade final dele aqui seria 0, tá certo? E a pergunta aqui é em função do tempo. Logo, 2,5t, você ia passar 20 para o segundo membro. Ele é negativo, pessoal. Lógico, né? Porque ele muda de membro. Seria menos 20 sobre 2,5. Se você efetuar esse cálculo aqui, pessoal, nós vamos ter menos 8 segundos. É claro que eu não vou considerar um tempo negativo, né, pessoal? Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, isso aqui é uma grandeza modular. A resposta correta aí já está aqui marcada, né, pessoal? Letra A. Próxima questão. Em um gráfico de posição em função do tempo, observa-se que a curva descreve uma parábola com concavidade voltada para baixo. Em relação a esse gráfico, analise a alternativa correta. Se ele está dizendo aí, pessoal, que esse gráfico tem concavidade para baixo, então isso é uma função decrescente, né? É uma função do segundo grau decrescente. Então a aceleração é menor que 0, tá certo? Se a aceleração é menor que 0, pessoal, logo esse movimento é um movimento retardado, né? Retardado. Onde é que está o movimento retardado aqui, ó? Na letra C. Tá? A letra C seria o nosso gabarito. Aí você diz assim, por que que não é a letra B que tem retrógrado? Isso aqui é movimento uniforme, pessoal. Retrógrado é no movimento uniforme, tá certo? O movimento uniforme é uma reta. Como ele está dizendo que é uma parábola, parábola é uma função do segundo grau, tá certo? Então, toda vez que for parábola, ele vai ser um movimento uniformemente variado, tá certo? A diferença seria essa. Bom, pessoal, e aqui, já encerrando o vídeo, é para mostrar para vocês isso aí em um comportamento gráfico, tá certo? Acho que, não sei se está dando para vocês. Acho que tá, né? Esse valor aqui, ó. 30, 18, tá certo? 30, 18. O que seria esse valor aí de 30, pessoal? Se essa reta é de velocidade. Essa reta aqui seria a velocidade final. Se eu pegasse o 18 aqui, pessoal, eu não poderia... Eu posso, dependendo da situação, considerar ele como velocidade inicial, porque, na verdade, a velocidade inicial desse gráfico é essa aqui, ó. Um valor desconhecido, que eu não sei quanto é, tá certo? Mas eu sei que essa velocidade aqui, que eu supostamente chamei de velocidade inicial, ela faz coordenado com esse tempo inicial aqui, ó. Tempo inicial, velocidade inicial. Tempo final, velocidade final, tá certo? Se eu pedisse a vocês, pessoal, dentro desse contexto aí, calcule a aceleração desse móvel para mim, o que é que você ia fazer? VF, VI, TF, TI, não é? Quem é a velocidade final? Está lá em cima. Quanto é? 30. Quem é a velocidade inicial? Consideramos 18 porque eu estou considerando coordenada.
Isso aqui é um par ordenado, tá certo? Ó, par ordenado. Então, quem é o tempo final? Tempo final seria 5, ó. E o inicial seria 2, tá certo? Se você quisesse fazer a diferença lá no gráfico mesmo, podia fazer, pessoal. Então, se você dividir 30 por 18, é 12. E 5 menos 2 é 3. Logo, isso aqui, essa aceleração seria igual a 4 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Aqui, pessoal, isso aí é o valor da aceleração. Se você pegasse, ó, essa função aqui, ó, a voat, função horária da velocidade, e eu dissesse, pessoal, quem é então a velocidade inicial? Quem é esse x aqui, ó? Tinha como eu saber? Lógico que tem, né? Eu posso pegar qualquer um desses pares ordenados aí, pessoal, tá certo? Para me descobrir a velocidade final ou inicial. Vou pegar esse par ordenado aqui, ó, o 2 junto com o 18, tá certo? Então, vou considerar a velocidade final. Vou considerar... Vou pegar de cima lá, pessoal, pegar 30. Ó, velocidade final, 30. Velocidade inicial, que eu quero saber. A aceleração, pessoal, que a gente acabou de descobrir é quanto? É 4. E quem é o tempo? Agora aqui é a jogada, ó. O tempo, se eu estou usando a velocidade 30, o tempo que faz par ordenado com 30 é quem? É o 5, não é? É o 5. Então você joga para cá. Você vai fazer um cálculo matemático aqui bem pequeno. Você vai ter 30 igual a x, 4 vezes 5 que é 20. Se você, pessoal, mudar o 20 de membro, ele vai ficar negativo. O que é que você ia fazer? Você ia subtrair 20 de 30, que ia sobrar quanto? 10. Logo a velocidade inicial, nesse ponto bem aqui, ó,